com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais esta pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio, que é o roteiro da nossa exposição. Nós não repetimos o texto da revista. Os irmãos já estudaram a revista, o livro de apoio, viram o vídeo do comentarista. Então, nós aqui estamos trazendo subsídios complementares e os irmãos, acompanhando o nosso texto e os slides, os irmãos acompanharão o raciocínio da nossa exposição. Também durante a semana, se o irmão tiver alguma dúvida, poste a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Nós não respondemos as questões feitas nas redes sociais. Se alguém responder, não é de nossa responsabilidade. Também, durante a semana, disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas na revista. O irmão terá um momento devocional e, ao mesmo tempo, angariará informações sobre a lição da Escola Dominical. Além do nosso texto, a faixa etária de adultos, o portal Escola Dominical disponibiliza 5 ou 6 textos a respeito da lição. Também disponibilizamos videoaulas dinâmicas e textos de apoio de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede. Este estudo é feito na sede da FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo, que é mantida pela Assembleia de Deus, Ministério do Belém, e na rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho, onde era o templo antigo da sede do Belém. E a reunião é aberta a todos os que amam o estudo da palavra de Deus. E, interativamente, no chat, o irmão poderá elucidar as suas últimas dúvidas. Mas isto é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente acontece quando o povo do Senhor, no dia do Senhor, vai à casa do Senhor para estudar a palavra do Senhor. Neste quarto trimestre de 2023, nós estamos estudando o tema Até os Confins da Terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Estamos estudando sobre missiologia, sobre a teologia das missões. E hoje estamos dando início ao segundo bloco do trimestre, quando nós vamos estudar como a igreja deve fazer missões. Qual é o trabalho missionário da igreja? Nós já vimos o que são as missões. Agora nós vamos ver como a igreja deve executar este trabalho. E a lição de hoje é a lição de número 6, que é orando, contribuindo e fazendo missões. São as 3 maneiras pelas quais nós trabalhamos com missões transculturais na igreja. Através da oração, da contribuição e do fazer missões. O nosso comentarista é o pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, que é o pastor presidente das Assembleias de Deus em Curitiba, capital do estado do Paraná. Nós já temos visto que a tarefa de missões, ela é para toda a igreja. Veja que a igreja toda deve pregar o evangelho. Saudoso pastor Severino Pedro da Silva dizia que aos evangelistas voluntários, que é toda a igreja, pois todos nós temos de pregar o evangelho, os evangelistas autorizados, aqueles que são comissionados pela igreja
separados pela igreja para fazer a evangelização local e regional. E nós temos os evangelistas missionários, que são aqueles que vão até os confins da terra, que vão até Samaria, aqueles que vão levar para outras culturas, para outras tribos, outras línguas, outros povos, outras nações, o evangelho de Jesus. Mas todos estão envolvidos nesta tarefa da evangelização. Eu gostei muito e começo a nossa exposição citando um trecho da Declaração de Fé das Assembleias de Deus. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus diz o seguinte: o Evangelho é proclamado a homens e mulheres, sem fazer distinção de raça, língua, cultura ou classe social, pois o campo é o mundo. Mateus 13:38. Jesus disse: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28:19, na versão Almeida, revista e atualizada. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8. Portanto, entendemos que é responsabilidade da igreja a obra missionária. Isto está no capítulo 11, no item 6, na página 123 da nossa declaração de fé. A obra missionária é responsabilidade da igreja. Toda a igreja. Toda a igreja está envolvida na obra missionária. Porque, como nós já vimos em uma lição anterior, a ordem de pregação do evangelho não é gradativa. Como foi que Jesus disse? Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Foi isso que nós vimos na lição passada, né? A ação indispensável e plena do Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então é concomitante, simultaneamente. A igreja deve pregar o evangelho no local onde ela está, que representa Jerusalém, e nos confins da terra. Ao mesmo tempo, a igreja só cumpre a sua tarefa de pregar o evangelho se, ao mesmo tempo, concomitantemente, simultaneamente, ela pregar o evangelho onde ela está e também pregar o evangelho nos confins da terra. É uma responsabilidade de toda a igreja. Por que de toda a igreja? Porque quando Jesus deu a ordem, deu a grande comissão, ele disse isto para a igreja toda. Lá em Marcos 16:15, lá em Marcos 16:15 diz, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Algumas pessoas dizem, não, mas isso ele falou para os 11, porque o versículo 14 diz, finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, então foi só para os apóstolos. Não. Nesta ocasião, Jesus falou para os apóstolos. Mas em Atos 1:8, ele falou para toda a igreja, porque foi no dia da ascensão. E esta ascensão foi presenciada por todos os crentes existentes até então, que eram mais de 500 irmãos. Quem é que nos diz isso? O apóstolo Paulo. 1 aos Coríntios, capítulo 15,
Versículo 6. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Os discípulos estavam reunidos todos. Foi a primeira vez que a igreja se reuniu toda. Mais de 500 irmãos, no dia que Jesus subiu aos céus. E ela só vai voltar a se reunir toda no dia do arrebatamento da igreja, quando nós nos encontrarmos com o Senhor nos ares. Jesus sobe e diz para todos eles que eles deveriam ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mateus também fala sobre esta fala de Jesus. Ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E aqui o texto não nos permite dizer se Jesus falou isso só para os 11 ou para todos. Mas no dia da ascensão ele falou para todos. Ué, que Jesus disse o quê? Lá em Lucas 24 e 49. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus mandou que os discípulos ficassem em Jerusalém para serem revestidos de poder. Os discípulos foram revestidos de poder. Só os 11? Ou 12, já contando Matias, que tinha sido incluído no colégio apostólico? Lucas nos informa em Atos, capítulo 2, Atos dos Apóstolos, melhor, capítulo 1, versículo 15. Naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. No dia de Pentecostes foram batizados quase 120 crentes. E Jesus disse que eles deveriam ser revestidos de poder para pregar o evangelho. Então, para quem Jesus falou a ordem de pregar o evangelho? Só para os 12? Por que tinha 120? Porque Jesus falou para todos. Todos deveriam ser revestidos de poder para pregar o evangelho, porque a ordem de pregação do evangelho é para todos, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, a pregação do evangelho, tanto na evangelização local quanto nas missões transculturais, é responsabilidade de toda a igreja. Por isso, todos foram cheios do Espírito Santo, porque todos deveriam pregar o evangelho, tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Portanto, missões transculturais está inserida na responsabilidade de toda a igreja. Não é apenas do missionário, não. Todos têm de estar envolvidos na obra missionária. Foi esta a ordem de Jesus. Agora, a maneira de se participar desta obra é que é diferenciada. Isso não por uma invenção de denominação, de nada, não. Isto por conta da própria Bíblia Sagrada. A palavra de Deus é a verdade. A igreja está envolvida na obra missionária.
a ordem foi dada para todos. Mas a participação nas missões transculturais, ela é diferenciada. Veja, na evangelização local, todos devemos pregar o evangelho. Onde estivermos, nós devemos pregar o evangelho. Esta é uma obrigação que nos é imposta. O apóstolo Paulo, ele fala disso lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Paulo tinha essa consciência. Nós devemos ter esta consciência. É nosso dever pregar o evangelho, por palavras e por obras. Porque Jesus mandou toda a igreja pregar o evangelho. Veja que em Jerusalém, todos os crentes pregavam o evangelho. O que diz o Sinédrio para os apóstolos? Atos 5 e 28. Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. A igreja toda pregava o evangelho em Jerusalém. Deveria ter saído de Jerusalém, não saiu. Já vimos que isto foi um erro, mas em Jerusalém eles pregavam, e todos pregavam. Não eram só os apóstolos que pregavam, todos os crentes pregavam. Quando eles foram dispersos, quando eles tiveram que sair de Jerusalém por causa da perseguição, os crentes continuaram pregando. E veja que o texto diz, Atos capítulo 8, e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Se fosse para pregar o evangelho só os apóstolos, a igreja teria parado de pregar o evangelho, porque os apóstolos foram mantidos em Jerusalém e os crentes saíram para a Judéia e Samaria. Mas aonde eles chegavam, eles pregavam o evangelho, porque todo o cristão deve pregar o evangelho. É o que diz o versículo 4 do capítulo 8. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Todos nós devemos pregar o evangelho no lugar onde estivermos. É Jerusalém. Em Jerusalém, todos devem pregar o evangelho. É o que vemos também lá em Atos, capítulo 11, versículo 19. E os que foram dispersos pela perseguição, que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então, quem está no lugar onde estiver, que é a sua Jerusalém, Jerusalém é o lugar onde estamos, todos nós devemos pregar o evangelho, devemos anunciar a palavra. Agora, em missões transculturais, isto já não acontece. Veja, neste mesmo capítulo 11 do livro de Atos. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Veja, esses crentes dispersos pregaram o evangelho para os gentios,
Eles se converteram, e quando a igreja em Jerusalém soube disso, enviou um missionário. Missionário quer dizer enviado. Missionário em latim, apóstolo em grego. O significado é enviado. Aí eles enviaram Barnabé. Por quê? Porque agora nós estávamos em missões transculturais, lá nos confins da terra. E ali eu preciso de alguém chamado por Deus para esta tarefa. É o que nós vemos em Atos capítulo 13. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. O Espírito Santo chama especificamente pessoas para fazer missões transculturais. Então, lá nos confins da terra, a igreja toda não pode ir. A igreja tem que pregar o evangelho onde ela está. Mas lá nos confins da terra, ela envia alguém para anunciar a palavra. Ela mesma não pode ir, mas ela envia alguém. Então, missões transculturais é exigência de todos, é responsabilidade de todos. Veja que o Espírito Santo escolheu Barnabé e Saulo, mas foi a igreja de Antioquia que os enviou. Era a responsabilidade da igreja de Antioquia. Como a igreja de Jerusalém sentiu a responsabilidade de enviar Barnabé a Antioquia. Como em Samaria, Pedro e João foram dar assistência a Filipe. As igrejas locais têm responsabilidade para as missões transculturais, mas elas não é a membresia toda que anuncia a palavra. Existe aquele que anuncia a palavra, o missionário, que é aquele que faz missões. E é o título da nossa lição. Nós temos 3 maneiras de participação na obra missionária transcultural: pela oração, pela contribuição e pelo fazer missões. É responsabilidade de toda a igreja. Toda a igreja está envolvida. Mas quis Deus que nas missões transculturais as atividades fossem diversificadas. Se na evangelização local todos estão empenhados, nas missões transculturais existe esta tripartição de atividades: a oração, a contribuição e o anúncio da palavra, que é o fazer missões. E isto por quê? Porque a igreja é um corpo. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, ele diz assim, versículo 12: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. E no versículo 27 ele diz: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, aqui o que nós notamos é que o Senhor monta a igreja como um corpo. E cada corpo tem a sua operação. É o que diz Paulo lá em Efésios, capítulo 4, versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor,
cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Foi assim que Jesus constituiu a igreja, como um corpo, em que cada membro tem a sua função, e que cada um auxiliando um ao outro faz com que o corpo aumente, se edifique em amor, segundo a justa operação de cada parte. E qual é a primeira operação que nós vemos nas missões transculturais? É a oração. A oração é indispensável para que tenhamos missões transculturais. Sem oração, não há possibilidade de que nós vençamos este desafio de pregar o Evangelho. Lá na igreja de Antioquia, a igreja de Antioquia era uma igreja que orava. Por isso que o Espírito Santo escolheu aquela igreja para mandar Barnabé e Saulo para missões transculturais. Ela mesma, fruta de missões transculturais, ela era uma igreja que orava. Nós já lemos aqui, e servindo eles ao Senhor e jejuando. Então, orava e jejuava, porque o jejum é sempre um reforço à oração. E depois que o Espírito Santo falou com eles, o que eles fizeram? Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, o primeiro papel da igreja em missões transculturais é orar. Orar. A igreja deve orar para fazer a obra missionária transcultural. Em primeiro lugar, deve orar para que o Senhor dirija como eles devem fazer missões transculturais. Essa é a primeira oração que deve ser feita, né? Como fazer as missões transculturais? Ajudar a quem? Enviar a quem? Participar de que trabalho? Que tudo devemos fazer na direção do Espírito Santo. Certamente a igreja de Antioquia orava neste sentido, e o Espírito Santo escolheu as pessoas para fazer esta obra. E depois colocou no coração daquelas duas pessoas, Barnabé e Saulo, para onde eles deviam ir. E aí eles iniciaram a primeira viagem missionária. Então a igreja, em primeiro lugar, ela deve orar e reforçar a oração com o jejum, pedindo a Deus orientação de como fazer missões transculturais. Não é orar para fazer, porque Jesus já mandou fazer. Agora é como fazer. Como fazer? Pedir a direção de Deus nesse sentido. E toda a igreja deve orar e jejuar para que o Senhor oriente e dirija e mostre se naquela igreja local tem alguém escolhido por ele. Ou que o Espírito Santo diga que pessoa da igreja local, ou da convenção, ou do ministério, ou do campo, deve ser ajudado, que já tem chamada para isto. Então, a oração é fundamental para que nós tenhamos êxito. A segunda, depois de orar para saber como se deve fazer missões, depois de orar para que o Senhor escolha missionários, a igreja deve orar também pelos missionários que já foram enviados ou que estão sendo enviados.
Irmãos, é muito comum hoje ter o culto de missões nas igrejas. Vamos orar pelos missionários. Senhor, abençoe os missionários. Amém. Isso não é orar pelos missionários. Não deve ser uma oração genérica, abstrata, mas uma oração concreta. Vamos orar pelo missionário X e por sua família, que está em tal lugar e que está passando por tais e tais necessidades, que tem tais e tais pedidos. É por isso que precisa haver, toda a igreja, um departamento de missões, uma secretaria de missões, para que haja esse intercâmbio com as comunicações com os missionários enviados, para que saibamos as suas necessidades e oremos por elas. Precisamos orar pelo missionário e por sua família. Precisamos orar para que os missionários transmitam a mensagem do Evangelho com demonstração do Espírito e de poder. Precisamos orar pela vida espiritual dos missionários, para que eles preguem como pregava Paulo, com demonstração do Espírito e de poder, e não com palavras persuasivas e sabedoria humana. Precisamos orar pelo fortalecimento espiritual dos missionários e de seus familiares. Precisamos orar para que os missionários recebam mensagem da parte de Deus. Foi o pedido que o apóstolo Paulo, vejam bem, irmãos, o apóstolo Paulo, ele pediu aos Colossenses, lá em Colossenses 4:3, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou preso. Nós temos que orar para que Deus abra a porta da palavra aos missionários, para que eles tragam uma mensagem da parte de Deus, para que eles superem as barreiras culturais, para que eles descubram o fator Melquisedeque daquele local, que é aquele elemento cultural que remete a Deus, que existe em toda a cultura, como nos ensinou o missionário e missiólogo Don Richardson, no seu livro O Fator Melquisedeque. Temos que orar para que o Espírito Santo dirija o missionário, como eu disse, na superação das barreiras culturais. Lá em Efésios, Paulo também faz um pedido semelhante. Lá em Efésios 6:19, orando por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Paulo pediu oração para as igrejas. Veja que ele pediu oração para a igreja de Éfeso, onde ele tinha trabalhado 3 anos, e ele pediu oração para a igreja de Colossos, onde ele nunca foi. Nem foi ele que fundou a igreja em Colossos. Foi Epáfras que fundou a igreja em Colossos. Mas Paulo, escrevendo para aquela igreja, ele pediu oração. Como missionário, ele sabia que carecia das orações dos irmãos. E por quê? Porque, irmãos, como diz Tiago, lá no capítulo 5, versículo 16, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A igreja deve orar, porque orando, ela está ajudando o missionário a ganhar almas para Jesus, a vencer o poder das trevas. Missões transculturais. Toda tarefa de evangelização é uma batalha espiritual, porque quando nós pregamos o evangelho, nós estamos tentando tirar as pessoas do poder de Satanás para Deus. É o que está escrito lá em Atos, capítulo 26. Versículo 16. Jesus falando para Paulo:
Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus. Então é evidente que o diabo vai se levantar com todas as suas hostes espirituais da maldade contra o missionário, porque ele estará tirando as pessoas das trevas para a luz, tirando do poder de Satanás para o poder de Deus. E é por isso que a igreja deve orar pelos missionários, pela obra missionária, para que os missionários transmitam a mensagem do evangelho, para que eles recebam mensagem da parte de Deus, para que eles preguem com demonstração do poder e do Espírito, e para que eles superem as barreiras culturais. Então, esse é o trabalho da igreja. E todos nós devemos orar pela obra missionária transcultural. É a sua forma de participar desta missão transcultural, é orando. A igreja de Antioquia participava da obra de Barnabé e de Saulo porque orava por eles. Primeiro orou e jejuou, para depois os consagrar, os separar e os enviar. É preciso que oremos para que saibamos quem o Espírito Santo escolheu e para que nós possamos enviar os chamados. Mas há uma segunda maneira, uma segunda operação para a obra missionária. É a contribuição. E quando falamos em contribuição, logo lembramos da contribuição financeira, da oferta missionária. E não há dúvida de que essa é uma, se não a principal forma de contribuição. Por quê? Porque nós estamos no mundo. E no mundo nós precisamos de dinheiro. Não há como fazer missões transculturais sem gastar dinheiro. Porque o missionário é enviado para um lugar com o propósito de pregar o evangelho. Tem que se dedicar a isso, junto com sua família. E, naturalmente, ele precisa comer, beber e vestir. Esta é uma necessidade que existe para todos, crentes ou não crentes. E Deus sabe disso. Jesus disse isso lá em Mateus, capítulo 6. Versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. O missionário precisa comer, beber, vestir, e ele está se dedicando à obra de Deus. Nós vamos ter uma lição sobre a questão do sustento missionário, por isso não vamos nos adentrar muito nisso, mas há esta necessidade. E se a igreja envia o missionário, ela é responsável pelo seu sustento. A igreja de Filipos nos mostra isso. Paulo, escrevendo lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 15, ele reconhece este cuidado dos filipenses para com ele. E bem sabeis também vós, ó filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Já naquele tempo, já tínhamos a dificuldade da manutenção dos missionários do ponto de vista financeiro. Só a igreja de Filipos, no início, ali quando Paulo partiu da Macedônia, ele tinha ido a Filipos, depois foi a Tessalônica,
e quando ele sai para lá e vai para Atenas, aí, a partir dali, a igreja de Filipos, que tinha acabado de ser fundada por Paulo, foi a primeira igreja fundada por Paulo na segunda viagem missionária, aquela igreja começa a contribuir para Paulo. E agora, quando Paulo está preso em Roma, na sua primeira prisão, ele recebe a visita de Epafrodito, que veio trazer uma contribuição para a manutenção de Paulo. Filipenses capítulo 3, versículo 25. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão, e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Naquele tempo era muito mais difícil ajudar financeiramente alguém que estava em terras distantes, porque não tinha Pix, tinha que mandar alguém viajar para levar os recursos. Então, além de angariar os recursos para o missionário, você tinha que gastar com a viagem de alguém que levasse o dinheiro para ele. Era algo extremamente custoso, mas mesmo assim a igreja de Filipos não deixou de prover o sustento do apóstolo Paulo, com todas as dificuldades. E mesmo ele preso em Roma, por ordem do imperador, o que traria comprometimento, a igreja de Filipos manda Epafrodito para prover as necessidades de Paulo. E Paulo reconhece, escrevendo esta carta aos Filipenses, que desde o princípio ele era ajudado pela igreja de Filipos. Então nós já vemos aqui que é bíblico, é escriturístico a igreja contribuir para o sustento do missionário e da sua família que está em locais distantes, em missões transculturais, porque ele precisa se dedicar à obra de Deus. E em se dedicando à obra de Deus, ele tem de ser sustentado pela igreja, porque digno é o obreiro do seu salário. Isso foi dito por Jesus. Lucas capítulo 10, versículo 7. Quando ele orienta aqueles 70 discípulos que iriam pregar, ele diz que eles deveriam ser sustentados nas casas que os hospedassem. Lucas capítulo 10, versículo 7. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. Então, o próprio Jesus, nesse estágio de evangelização que ele fez com aqueles 70 discípulos, ele ensina que eles deveriam ser sustentados por aqueles que os recebessem. Porque digno é o obreiro do seu salário. O apóstolo Paulo também fala disso. Nós não vamos nos deter muito nisso, porque haverá uma lição a respeito deste assunto especificamente. Então, a igreja precisa utilizar os seus recursos com prioridade para a obra de Deus. E as duas principais tarefas da obra de Deus é a pregação do evangelho, e isto envolve missões transculturais, e o ensino da palavra de Deus. A prioridade do uso dos recursos da igreja devem ser nas principais tarefas da igreja. Existem outras tarefas da igreja, como assistência social, mas a prioridade da igreja é esta. Infelizmente, hoje em dia, existe uma burocracia eclesiástica cada vez mais crescente e que está devorando os recursos da igreja. Devemos tomar cuidado com esse tipo de atitude. Já basta o Estado, que arrecada os impostos e gasta todos os tributos na sua própria estrutura, deixando a população à mercê. Na igreja não está muito diferente.
angaria os recursos e quase tudo é gasto com a estrutura da igreja. E os missionários e o ensino da palavra ficam com as migalhas. Isto não deve acontecer. Mas também não é apenas a contribuição financeira. Nós também temos de trazer uma contribuição espiritual, afetiva e emocional. Os missionários precisam sentir o calor humano, o amor fraternal. Veja que Epafrodito foi levar aquela contribuição para Paulo em Roma e ficou com Paulo um determinado tempo. Epafrodito até ficou doente e Paulo ficou preocupado com ele. Mas ele não só ficou lá um tempo para fazer companhia a Paulo. Não levou só dinheiro, levou também o amor fraternal. Onesíforo também fez isso agora na segunda prisão de Paulo. O Epafrodito deu assistência na primeira prisão, mas o Onesíforo foi na segunda prisão. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 16 e 17. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Onesíforo era um companheiro, mesmo sabendo que Paulo estava preso, correndo o risco de ser morto, mesmo sabendo que isso comprometeria até mesmo a sua posição diante do governo romano, Onesíforo foi procurar Paulo nas prisões de Roma, até o achar, e ali esteve para dar-lhe companhia, dar-lhe alegria, dar-lhe ânimo. Eu nunca me esqueço de um estudo feito numa reunião de obreiros aqui na Igreja do Belém, na sede, pelo pastor Abiezer Apolinário, ele que é o presidente da comissão jurídica da nossa Convenção Geral, dizendo que nós devemos onesiforar. O crente deve onesiforar, estar pronto e disposto a dar companhia, dar calor humano, dar recreio, dar alegria para os missionários. E hoje, irmãos, com as redes sociais, é muito fácil você trocar uma mensagem de WhatsApp, uma chamada de vídeo com um missionário. Alguns até fazerem visitas. A igreja deve, periodicamente, na medida do possível, encaminhar obreiros para fazer visitas ao missionário. E também trazer o missionário, periodicamente, com seus familiares para a igreja e acolhê-lo aqui. Manter um contato direto com ele. Isso é também contribuir para missões. Veja o bem que Onesíforo fez para o apóstolo Paulo. Assim como Epafrodito. E a terceira operação para a obra missionária é o fazer missões. É o trabalho do missionário. É aquele que vai anunciar a palavra, levar a mensagem de Deus com demonstração do Espírito e de poder. Para fazer missões transculturais, não é qualquer um. Todos são chamados a missões, mas poucos os escolhidos para fazer missões. A igreja toda deve orar e contribuir, mas só o missionário, só aquele escolhido pelo Espírito Santo, como Barnabé e Saulo, como Filipe, só estes
é que tem condição de ir ao campo missionário, porque isto depende uma chamada específica. Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Não é qualquer um que pode fazer missões. Fazer missões não é fugir do país. Tem muita gente que diz que tem chamada missionária para fugir de situações adversas aqui no país. Ele quer emigrar às custas da igreja. Missionário não é imigrante. Missionário não é turista. Muitos querem fazer missões para fazer turismo, para ver se conseguem uma melhor oportunidade em outro país. Missionário não é um viajante, não é um turista, nem é um imigrante. É alguém que é chamado pelo Senhor para anunciar a palavra e para ganhar almas num determinado lugar. Então, para ser missionário, precisa ser chamado pelo Senhor. Mas para ser missionário, precisa também ser capacitado. Ele precisa se preparar. Irmãos, essa história de que Deus chamou e Deus se encarrega, não. Ele foi chamado. A igreja percebe que realmente aquela pessoa foi chamada para pregar o evangelho em tal lugar. Então ele tem que ser preparado para pregar o evangelho em tal lugar. Então, se ele foi chamado para pregar o evangelho no Quênia, ele deve aprender a língua do Quênia, ou as línguas do Quênia. Ele deve conhecer a cultura do Quênia, a história do Quênia. E a igreja deve contribuir para a formação deste missionário. Ele tem que aprender a língua, aprender a cultura. Ele tem que aprender a fazer missões. Existem as escolas de missões, a própria Convenção Geral das Assembleias de Deus tem a Escola de Missões das Assembleias de Deus, aqui em Jundiaí, no estado de São Paulo, a EMAD. A igreja tem que se empenhar, percebendo que alguém é chamado, ele tem que preparar a ele e a sua família, para ele ter a capacitação. Irmãos, o Espírito Santo chamou a Saulo, a Barnabé e a Saulo. Mas quando o Espírito Santo chamou, eles já estavam devidamente capacitados. Por que que a igreja de Jerusalém mandou Barnabé para Antioquia? Porque Barnabé era um judeu grego e levita, natural de Chipre. Era um homem cheio do Espírito Santo e de bem. Ele tinha capacitação cultural, intelectual e espiritual para poder pregar o evangelho em Antioquia e implantar a igreja em Antioquia. Saulo, Deus o separou desde o ventre de sua mãe e o preparou na cultura judaica. Ele era doutor da lei, que estudou aos pés de Gamaliel. Na cultura grega, ele era de Tarso, um centro filosófico estoico, e foi formado em filosofia. E ele era cidadão romano, porque todo morador de Tarso era cidadão romano. Então era conhecedor da lei romana, que era a lei que dominava o mundo. E foi por isso que o Senhor o chamou. Ele tinha condições, capacitação, e, como nós já dissemos na lição passada, assim que se converteu, foi batizado com o Espírito Santo para ter a capacitação espiritual. É o que nos fala o escritor e teólogo Guterres Siqueira, como nós lemos aqui na lição passada.
que o batismo com o Espírito Santo é a capacitação espiritual para anunciar o evangelho. Então, o missionário, ele tem que ser chamado por Deus, mas ele também tem que ser capacitado material e espiritualmente. Capacitação espiritual é o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais, porque ele vai ter que pregar o evangelho com demonstração do Espírito de poder. Mas ele também tem que ser capacitado intelectual e culturalmente. E aí a igreja deve prepará-lo, ajudá-lo nessa formação. Isso tem faltado muito. Muitos têm chamada, ou a igreja os quer enviar despreparados e não quer investir na preparação deles. É tarefa da igreja isso. Porque é a igreja que tem que enviar o missionário. Veja, Barnabé foi enviado pela igreja em Jerusalém. Paulo e Barnabé foram enviados pela igreja de Antioquia. Esse é o modelo bíblico. Não existe missionário freelancer. Missionário que não é enviado por igreja nenhuma e que vive pedindo ajuda para todas as igrejas e que faz um trabalho individual, desligado de qualquer igreja. Isso não é missionário. Isso é aproveitador de recursos das igrejas. Jesus disse para os 70, não andeis de casa em casa. Lá na Didaquê, que é um escrito doutrinário do século II, um dos mais antigos escritos de ensino doutrinário cristão, é dito que se alguém ficar pedindo dinheiro para os irmãos, ele é um falso profeta. Cuidado com esses missionários por conta própria. Todo missionário tem que ser enviado pela igreja local, porque a obra missionária é responsabilidade da igreja. E a igreja ora e contribui, e o missionário prega. É verdade que existem as organizações para-eclesiásticas, Missão Portas Abertas, né? Agências missionárias, que não estão vinculadas a um ministério, a uma denominação, mas estas agências, elas não substituem as igrejas. Elas concentram esforços e recursos para ajudar os missionários enviados pelas igrejas. É diferente. O missionário é enviado por uma igreja e essa agência missionária mostra este trabalho para outras igrejas que não têm missionários, muitas vezes, para que elas ajudem esta obra. Mas o missionário é enviado por uma igreja. As agências missionárias, elas respeitam as igrejas locais, porque é este o modelo bíblico. É assim que se faz missão transcultural na igreja. Orando, contribuindo e fazendo missões, que é anunciar a palavra.